Olá, Legal Talkers! Hoje estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast jurídico Legal Talks. E hoje nós vamos receber aqui o Dr. Margonari Marcos. Dr. Margonari, que é advogado e também trabalha na Administração Pública Federal como gerente de assuntos federativos do Ministério da Saúde. Já teve também diversos outros cargos no Executivo, trabalhando em Minas Gerais e também em outros cargos no Executivo Federal. E também nós vamos entender um pouco da trajetória do Dr. Margonari, da história dele. E para isso, daqui a pouco eu vou apresentá-lo para vocês, para que ele possa falar um pouco mais dessa trajetória. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores e patrocinadores, apoio do nosso escritório jurídico JHGB Advogados, também o patrocínio da Next Corporate, empresa de consultoria e assessoria em direito digital e lei geral de proteção de dados. E também o apoio da DG Elevare, Marketing Digital Estratégico. Meu muito obrigado aos nossos apoiadores e patrocinadores. E agora eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os colegas, comente nos nossos episódios para que a gente possa fazer crescer aqui essa comunidade jurídica. Mas sem mais delongas, agora eu quero passar a palavra ao nosso convidado, Dr. Margonari Marcos. Seja muito bem-vindo, Dr. Margonari. Conta para nós um pouco da sua trajetória como advogado e também como servidor público. Doutor Zé Humberto, uma honra poder estar aqui hoje nesse bate-papo contigo e falar sobre a minha história de vida, história profissional. Isso é muito gratificante. Nasci em Tuiutaba. A minha infância e adolescência passei toda na cidade de Iturama e em 1994 vim para Uberlândia para fazer cursinho e ingressar na Universidade Federal de Uberlândia. Naquela época ainda tinha cursinho né? Hoje não tem mais. Tinha o cursinho nacional, a gente teve a oportunidade de estudar, o objetivo. Em 95, ingressei aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no curso de Direito, formado em 2000, Depois fiz uma pós-graduação em processo civil no ano de 2001. Em 2015, fui convidado pelo governo do estado para assumir o cargo de secretário executivo do governo de Minas, para cuidar dessa relação com os municípios dentro de uma divisão geográfica do estado de Minas em territórios. Eu fiquei responsável pelo Triângulo Norte, onde a gente cuidava da relação com todos os órgãos de governo, doutor Zé Humberto. E ali a gente começou a construir essa relação com a população, com os municípios, e tivemos esse papel fundamental de aproximar o governo do estado dos municípios. Agora, já em 2022, eu fui convidado pelo ministro Alexandre Padilha para fazer parte da transição do governo federal, onde o presidente Lula assumia o governo em 2023, para ir para a SRI, que é a Secretaria de Relação Institucional, e assumir o cargo de secretário nacional adjunto de Assuntos Federativos da Presidência da República. Fiquei, então, de 2023 a julho de 2025. E agora, mais recentemente, há um ano, como gerente de assuntos federativos no Ministério da Saúde. Que maravilha! Muito bem. Trajetória exitosa, Começou como advogado em Uberlândia, foi secretário executivo do governo de Minas e agora está no governo federal, num cargo muito importante lá no Ministério da Saúde. Dr. Margonari, a sua formação jurídica como advogado contribuiu para essa trajetória tão exitosa? Sem dúvida nenhuma, Eu digo que o direito, ele te abre espaço, e visão em várias áreas de atuação. E, com certeza, foi fundamental para que a gente tivesse um olhar mais clínico, diferenciado para a gestão pública. Certo. E essa relação com o setor público, eu digo assim, da administração pública com a população, ela enfrenta muita dificuldade porque existem barreiras aí até você chegar na população em si. Como que é tratar os assuntos da população, sendo que você, para isso, precisa de prefeitos, de vereadores, para até chegar na comunidade aquilo que realmente interessa? Eu acredito que, pelos seus cargos que foram exercidos, teve que lidar com essa situação. Conta para nós um pouco sobre isso. Sim, na verdade, o que nós buscamos? Encurtar caminhos, fazer a ponte do governo federal, com os estados e municípios. Dentro do governo, eu trabalhei na SEAF, que é a Secretaria Especial de Assuntos Federativos. O que faz a SEAF? Ela é o elo de ligação da Presidência da República com os
municípios e estados. E ali a gente busca, né, interagir e, ao mesmo tempo, resolver as demandas que afetam diretamente a população. Maravilha. Então, ali nós temos um caminho direto do governo federal com a população, com os municípios, para que possa chegar ali os recursos diretamente para a população. Seria mais ou menos isso? Exatamente. É a articulação, né, e o recebimento das demandas que influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas lá na ponta. Muito bem. Eu percebi, inclusive, eu acompanho o Dr. Margonari nas redes sociais já há bastante tempo, e eu percebo que a sua atuação ela é muito direta com as necessidades do povo. A gente percebe que você recebe no gabinete em Brasília, você recebe prefeitos, recebe assessores, recebe vereadores, recebe secretários. Isso é muito importante para as relações com os municípios, estou correto? Perfeito. Antes, na presidência da República, como secretário nacional de Assuntos Federativos, nós criamos esse hábito e esse procedimento, né, e abrimos as portas para que os prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores pudessem nos acionar diretamente, evitando aquela burocracia que Exato. acaba atrapalhando bastante o desenvolvimento de políticas públicas. Quando fui para o Ministério da Saúde, nós levamos esse modelo a pedido do ministro Alexandre Padilha para que a gente pudesse manter esse canal direto, né, com todo o Brasil, mas eu, como mineiro, especificamente, com um olhar mais atento, mais voltado para Minas Gerais. E passamos a fazer isso, e houve um ganho imenso, né, para os prefeitos, para os municípios e principalmente para o nosso povo. Maravilha. Esse assuntos federativo, a gente não ouve falar muito dele. Explica para nós o que seria um gerente adjunto de assuntos federativos no Ministério da Saúde, para que as pessoas possam entender melhor sobre o seu cargo e a sua atuação. O Assuntos Federativos hoje, na Presidência da República e até mesmo no Ministério da Saúde, é responsável pelo diálogo e pela cooperação existente entre o órgão federal e os estados e municípios. Seria isso. Encurtar caminho, na verdade, e buscar um diálogo, uma proximidade maior, com o objetivo de atender, né, a cada um dos nossos, hoje, habitantes aí esparramados nos 853 municípios de Minas Gerais. Maravilha. Os municípios pequenos, doutor Margonari, têm muita dificuldade de acesso. A gente sabe disso, que, obviamente, o capital político e a atuação dos deputados, ela geralmente é mais direcionada aos grandes municípios. Os pequenos municípios, às vezes, ficam penalizados por conta dessa falta de acesso. Como que o senhor tem tratado isso lá? Existe alguma dificuldade de acesso para esses pequenos municípios ao governo federal? E também, quando estava no governo estadual, tratou desse assunto? Como que tem lidado com isso no dia a dia? Nós temos uma visão muito prática e muito real dessa dificuldade, principalmente dos pequenos e médios municípios. E tentamos, né, ao longo desses anos, buscar minimizar essa dificuldade dos pequenos. E sempre valorizando muito a participação das associações de municípios e também dos consórcios, para que possam unir esses pequenos e dar um atendimento de qualidade melhor. Porque nós sabemos da dificuldade para acesso aos projetos, dificuldade para a prestação de contas, e isso acaba dificultando a chegada do recurso nos municípios pequenos e médios. Ok. Eu acho que isso é muito importante, principalmente, o senhor falou uma situação muito importante, que é a questão dos consórcios municipais, os consórcios que envolvem municípios. A gente tem percebido que isso é uma tendência para facilitar o acesso dos municípios a recursos, facilitar licitações, trazer novas empresas que possam também. E, obviamente, se você tem um consórcio que vai atender ali 30, 40 municípios, existem empresas maiores que são prestadoras de serviço que têm interesse em prestar serviço naqueles municípios. Eu acho que isso tem facilitado muito a gestão do pequeno município, acho que é muito importante. Então, lá do governo federal, o seu diálogo com esses consórcios para viabilizar os recursos para os municípios tem sido muito importante. Sim, nós mantemos um diálogo constante, né, com as associações e com os consórcios de municípios, com o objetivo justamente de fomentar essa chegada de recursos nos pequenos. Nós somos sabedores da dificuldade na cidade pequena, né, nos médios, de possuir uma equipe técnica qualificada, uma equipe grande que possa ter acesso a esses recursos, ao recebimento, né, desses recursos. Então, eu acredito,
né, muito nisso, na participação coletiva, para que a gente consiga atingir esse fim. E aí o caminho seria a associação e os consórcios, que sem dúvida nenhuma têm tido um papel fundamental na questão da democratização do atendimento aos municípios. Maravilha. Isso é muito importante, a gente tem acompanhado o crescimento desses consórcios. Eu acho que isso fortalece os municípios, dá poder de voz e de representatividade para os municípios, junto ao governo estadual, ao governo federal. Eu acho que é muito importante isso. Minas Gerais tem 853 municípios. Nós sabemos que é um estado que tem maior municípios dentro do Brasil. E eu gostaria de saber quais são os maiores gargalos que o senhor identificou nas cidades mineiras. Quais são os maiores problemas que foram identificados ao longo dessa trajetória sua em Minas Gerais e também no governo federal? Como bem dito, são 853 municípios com os mais diversos problemas. Mas hoje, você pega, é fundamental, problema na área da habitação, da saúde, da educação, isso todos os municípios de um modo geral. E temos também, né, problemas que são pontuais, como demora na fila de consultas, exames, cirurgias. Temos também a questão dos leitos hospitalares. Então, são problemas que envolvem tanto a questão de estrutura, mas também a questão de atendimento ao munícipe de uma maneira mais rápida, mais célere e que atenda e faça diferença na vida dele. Maravilha. Eu tive aqui com o prefeito Paulo Sérgio, prefeito de Uberlândia. Ele fez uma queixa aqui, que é uma queixa das cidades grandes e médias, né? Eu sou de Monte Carmelo e lá também isso não é uma cidade nem média, é uma cidade pequena. Monte Carmelo, 50 mil habitantes. E nós temos visto um problema que foi a queixa do prefeito Paulo Sérgio aqui no nosso podcast, que é a vinda de cidadãos, de pessoas de outros municípios para fazer tratamento naquele município. E aí a verba que é destinada para aquele município, que é calculada, nós sabemos, com a população daquele município, fica prejudicada e você acaba não conseguindo atender a todos. O senhor tem enfrentado essa dificuldade lá no Ministério da Saúde? Essas queixas chegam lá? O que seria possível de fazer para resolver essa situação? Primeiramente, eu quero parabenizar o prefeito Paulo Sérgio, né? Nós tivemos a oportunidade de vir a Uberlândia com o ministro Alexandre Padilha, participar da implantação aqui do SAMU, né? Eu que trabalhei o SAMU, né, para trazer o SAMU para o Triângulo Norte em 2018, quando estava secretário executivo do governo de Minas. Foi um trabalho em equipe, junto com outros atores, e poder dizer que agora Uberlândia era a única cidade com mais de 200 mil habitantes no Brasil que ainda não tinha o SAMU. Então, parabéns ao prefeito Paulo Sérgio, que teve essa visão, essa concepção, e sem dúvida nenhuma quem ganha com isso é a população de Uberlândia, né, pensando que os demais municípios do Triângulo Norte já estavam todos cobertos pelo SAMU. Finalmente, né, doutor Margonari? Finalmente. Finalmente. Então, assim, eu especialmente fico muito feliz com isso, por ter participado, por ter dado o pontapé inicial, né, na vinda do SAMU para o Triângulo Norte. E aqui nós lembramos, né, você falou de Monte Carmelo, sim, do antigo prefeito Saulo, que sim, teve uma contribuição fundamental nessa questão de trazer o SAMU para o Triângulo Norte. O Joedes, que é um ex-prefeito de Centralina também. Doutor Último, que é o ex-prefeito de Monte Alegre de Minas. Então, foi um contexto geral. E agora, com a implantação em Uberlândia, nós fechamos esse ciclo e podem ter certeza que a população vai ganhar muito com isso, né? Então, nós estamos felizes nesse sentido. O Paulo coloca uma situação muito importante, né, que é a sobrecarga dos grandes municípios, não é só Uberlândia, né? Isso nós nos deparamos com Belo Horizonte, com Uberaba, que está aqui próximo também. E o pequeno, ele fica prejudicado na seguinte questão: ele manda para Uberlândia, é atendido, né? E os números são contabilizados para Uberlândia. Sim. Então, fica aquela questão do recurso que deixa de chegar no médio e no pequeno, vem para Uberlândia, mas ao mesmo tempo sobrecarrega a nossa cidade. E eu tenho defendido muito isso em Brasília, lá no Ministério da Saúde, que nós precisamos sim investir no grande, né, para diminuir essa superlotação, mas ao mesmo passo nós precisamos também fazer um investimento pesado nas médias e pequenas cidades,
trazendo para eles, né, médicos especialistas, equipamentos, né, que possam atender a população daquela microrregião, porque isso vai desafogar os grandes centros e, sem dúvida nenhuma, vai gerar uma tranquilidade maior para a população, tanto com relação à segurança como à dignidade de vida desse nosso povo. Ah, entendi. Então, quer dizer que a solução para isso seria o maior investimento para as cidades pequenas e médias, para que pudessem ter uma rede maior de atendimento e tirar a sobrecarga das cidades maiores. Sem dúvida nenhuma, nós entendemos que esse é o modelo, né, a modelagem mais tranquila de se fazer, e nós já estamos desenvolvendo isso, né, no Ministério, levando o tomógrafo, o raio-x. Nós criamos recentemente, né, o programa Agora Tem Especialista do Ministério da Saúde, e esse programa tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, doutor Zé Humberto, pode ter certeza disso. Uberlândia e a nossa região já têm experimentado os benefícios do programa Agora Tem Especialista. Só para exemplificar, Ituiutaba, nós enviamos para Ituiutaba 3 carretas para atendimento oftalmológico. Ficou em Ituiutaba atendendo a micro, né, que compreende aquelas cidades do entorno de Ituiutaba: Campina Verde, Gurinhatã, Santa Vitória, Ipiaçu, Centralina, Canápolis, e Capinópolis e Cachoeira Dourada. Ficou 40 dias, foram mais de 1.200 cirurgias de cataratas realizadas. Foram pessoas atendidas que estavam esperando há mais de ano. Puderam ir lá, realizar consultas, exames, cirurgias e já sair com seus óculos. Então, isso é a política pública desenvolvida pelo governo federal chegando aqui na ponta e atendendo as pessoas que mais precisam. Mas não é só isso. Na vinda do ministro aqui em Uberlândia, eu tive a honra de acompanhá-lo, nós entregamos vários veículos também para ajudar no TFD, que é o transporte fora do domicílio. Vamos dizer, o prefeito lá de Gurinhatã recebeu um micro-ônibus, 32 lugares, com acessibilidade, climatizado, né, com conforto total. Para quê? Para que ele possa transportar, né, os pacientes dele com segurança e dignidade para Uberlândia. Então, foram vários veículos entregues. Só para que você tenha uma ideia, o investimento nosso, do governo federal, do Ministério da Saúde, nessa área, nós já adquirimos 1.500 ônibus, 1.000 vans e 800 ambulâncias, que já começaram a ser entregues aqui no Triângulo mesmo. Já várias cidades já receberam, posso dizer, Itapajipe, Planura, Iturama, Campina Verde, Canápolis, Gurinhatã. Então, está chegando para todos, ou seja, o objetivo é que possamos dar mais segurança nas estradas para esses pacientes e também mais conforto. Maravilha. Então, a gente pode ver aqui então, que o assuntos federativo que a gente falou antes está funcionando bem, que esses recursos, esses programas estão chegando lá na população, e esse programa de Aqui Tem Especialistas é um exemplo disso, e é um exemplo de programa que está dando certo. Perfeito, não temos dúvida nenhuma que esse é o caminho, mas para isso nós precisamos, né, ser demandados pelos prefeitos, pelas equipes, né, da prefeitura, pelo secretário de saúde, pelos vereadores, e o nosso gabinete em Brasília sempre esteve, sempre estará à disposição de todos para que a gente possa, primeiro, ouvir, né, pensar e construir políticas públicas. E ao mesmo passo, né, possamos também visitar as cidades. É muito importante e eu tenho feito isso com maestria. Dos 853 municípios de Minas, eu posso dizer com tranquilidade que nós já visitamos mais de 700 municípios. Isso ajuda muito na hora de sentar na mesa, pensar, desenvolver e, mais que isso, entregar a política pública para o nosso povo de Minas Gerais. Que maravilha, muito bem. E eu tenho um recorte aqui importante para a gente fazer. Quando o prefeito, vou voltar no prefeito Paulo Sérgio, que ele esteve aqui e falou uma coisa muito importante, doutor Margonari, que ele disse que quando ele foi eleito para trabalhar para a população de Uberlândia, independente de bandeira política. Eu achei isso muito importante, porque acho que a gente tem que pensar o seguinte: as eleições passam e a gente tem que deixar as eleições para trás. Pensar na gestão pública, pensar no povo, pensar na população e, se tiver vindo recurso de um partido que não é o seu, de uma ideologia que não é a sua, não é por isso que você vai recusar. Eu acho que é muito importante a gente entender essa situação. Achei correta a colocação dele e, pelo que você está me dizendo, e já declarou que as portas do Ministério da Saúde, do seu escritório, está aberta para receber todos os gestores públicos. Não estamos dizendo aqui de qualquer tipo de ideologia ou bandeira ou partido político, correto?
A boa política é feita dessa forma, não temos dúvida nenhuma. Eu, quando estava na presidência da República, agora no Ministério da Saúde, eu nunca perguntei para um prefeito, para um vice-prefeito, um vereador, um secretário, de que partido ele pertence, qual a ideologia política do mesmo. Eu acho que a gente tem que trabalhar para todos. Nós governamos para todos. Período da eleição, né, período da política, da eleição, cada um escolhe o caminho que melhor, né, lhe atender. Mas passou as eleições, nós temos que trabalhar para o povo, indistintamente, para todos. E a gente tem feito isso, né, no desenvolvimento das políticas públicas, dos programas de governo que possam atender e melhorar a vida das pessoas. O raciocínio do Paulo Sérgio é correto, né? Uberlândia é uma grande cidade, é referência, e nós precisamos, sim, né, fazer, né, políticas que possam atender todo. A questão de direita, de esquerda, isso tem prejudicado muito essa paixão ideológica. Então, a nossa maneira de trabalhar, de atender as pessoas, é olhando somente para as pessoas, sem bandeira partidária, sem bandeira ideológica. E nós temos construído muita coisa nesse sentido, coisas positivas para as pessoas. Muito bem, eu também concordo, eu acho que o caminho é esse, eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho. O senhor me falou aqui a respeito da chegada de recursos nos municípios, e nós sabemos que às vezes isso fica travado. O que trava a chegada de recursos em município? Burocracia, falta de projeto, falta de articulação ou até falta de conhecimento mesmo de todo esse processo? Eu acredito que é um misto de tudo. De tudo, né? Isso que você disse, né? Então, é falta, né, da relação federativa. O prefeito precisa ir em Brasília, precisa demandar os ministérios, precisa ir em Belo Horizonte, demandar as secretarias e, ao mesmo tempo, precisa ter uma equipe técnica qualificada que possa, né, fazer os projetos, porque sem projeto nada acontece, nada chega no município. Exato. Hoje, se não tiver projetos, né, aptos a serem selecionados para que a gente possa, né, enviar o recurso, enviar, né, aquela política pública. Ok. O senhor hoje está no Ministério da Saúde. E nós sabemos que a saúde é uma questão importante e a maior queixa hoje dos administradores públicos é a questão da saúde. O senhor acompanhou a realidade dos municípios, principalmente aqui de Minas Gerais, disse que já visitou mais de 700 deles. Quais são as maiores demandas hoje das cidades em relação à área da saúde? Eu posso dizer com tranquilidade, doutor Zé Humberto, a maior demanda hoje de 90% dos municípios, o que é? É reduzir o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias, aumentar os leitos hospitalares e, ao mesmo tempo, desenvolver, né, uma parte estrutural que possa atender esse povo. Ou seja, nós temos que levar mais UBS, mais CAPS, mais SER, mais veículos e mais equipamentos para atender o povo. A demanda hoje se resume basicamente na área da saúde, nessas questões estruturais e com foco nessa questão de reduzir o tempo tanto de consultas, exames e cirurgias. E nós temos trabalhado muito nessa questão e o resultado já está sendo vivenciado pelo nosso povo. Maravilha. É lógico que para que isso seja feito, exige uma parceria entre o município, o estado e o governo federal. O senhor tem feito essa ligação para que isso aconteça, chegar lá na ponta, os equipamentos, os investimentos, os recursos? Como é que tem tratado isso? O Ministério da Saúde colocou no orçamento desse ano 1,5 bi somente para construções de UBS, CAPS e também para que possamos ajudar com os equipamentos. E a gente tem construído isso de uma maneira muito séria, né? Muito responsável. Ou seja, os municípios apresentam os projetos, nós fazemos uma seleção técnica desses projetos para que a gente consiga realmente atender quem precisa, sem questão política, sem questão partidária, mas atentos mesmo às questões técnicas. E isso tem dado resultado. Maravilha. Eu acho que aquela parte técnica da área da saúde, ela tem que ser tratada por pessoal técnico. Eu acho que o caminho é esse, o caminho correto. Se a gente for tratar isso politicamente, a gente vai se perder, porque acho que a área de saúde é uma área que exige muita técnica e tem que ser tratado dessa maneira. O senhor tem experiência administrativa em várias situações na administração pública. O que o senhor considera mais importante para um agente público? O discurso, a ideologia, a capacidade técnica ou a capacidade de entrega? A gente está falando sobre esse assunto. O que seria mais importante para um agente público?
Sem dúvida nenhuma. A capacidade técnica aliada à capacidade, à vontade de fazer as coisas acontecerem. Hoje nós nos deparamos muito com discursos vazios, que não constroem nada e fica só naquela seara da teoria, mas que na prática não muda a vida das pessoas. Então eu não tenho dúvida nenhuma. O prefeito que consegue aliar a capacidade técnica dele de resolver problema com a vontade, o seu munícipe certamente está bem representado e vai receber um tratamento diferenciado. Aqui eu quero fazer um recorte e uma crítica pessoal às eleições e àqueles que estão sendo eleitos, doutor Margonari. Porque, veja bem, a gente tem hoje aqui qualquer situação. A gente sabe da abrangência e das redes sociais e do poder de influência das redes sociais que nós temos hoje no Brasil e no mundo. Estamos instrumentalizando as redes sociais para eleger políticos que não têm qualificação técnica, não têm uma história política. E isso é muito grave, porque isso vai representar a população no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Qualquer motivo hoje é para uma pessoa virar candidato. Você vê que uma pessoa viraliza com um conteúdo, nas próximas eleições ele candidata. Não tem história política, não tem relacionamento político, não tem qualificação técnica, e às vezes é eleito, não conhece um processo legislativo. Eu acho isso muito grave. Eu gostaria de chamar a atenção aqui das pessoas para que se atentem para essas próximas eleições, para você escolher o seu candidato. Escolha aquele que realmente tem qualificação técnica, história política e conhecimento em gestão pública. Não vai pelo oba-oba do TikTok, do Instagram, do Facebook, para eleger pessoas que não têm qualificação técnica nenhuma. Nós estamos aqui com o Dr. Margonari, que tem 20 anos de experiência na administração pública, e já nós vamos falar da sua pré-candidatura a deputado estadual de Minas Gerais. Não estou aqui fazendo campanha para o Dr. Margonari, estou fazendo campanha para todos aqueles candidatos que tiverem qualificação técnica para se elegerem. Não vote em candidato TikTok, essa é a minha observação. Nós temos que falar, né? Voto tem consequência. Óbvio. Então, a maneira de escolher, a análise deverá ser muito criteriosa. O eleitor precisa pensar nisso. É fundamental. Eu quero buscar, né? Eu estou como pré-candidato a deputado estadual e quero representar o povo pelas minhas propostas, pelo meu trabalho realizado, mas principalmente por tudo aquilo que eu já fiz pelo povo de Minas Gerais. Não vamos cair nessa de votar pelo Instagram, pelo TikTok. Pela quantidade de seguidores que tem. Sem dúvida nenhuma. O povo tem pagado caro demais por isso. Então, nós temos que repensar a nossa maneira de direcionar o voto, tanto para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, fazer uma análise daquilo que realmente está sendo entregue para as pessoas, que tem contribuído para mudar a vida do cidadão. É isso. Com certeza. E eu estou aqui nesse podcast já tem mais de 2 anos. Nós tratamos aqui as questões com muita técnica, com muita seriedade, mas eu acho que está chegando a hora da gente se posicionar, doutor Margonari, porque as coisas estão ficando muito complicadas. Esse dia eu estava vendo um outro podcast que eu assisto muito também, gosto muito, e eles estavam entrevistando um candidato a deputado federal, o Caneta Azul. O senhor conhece esse camarada? Ele não sabe cantar o hino nacional brasileiro. Ele não sabe o que um deputado faz. Como é que a gente elege umas figuras dessas, doutor Margonari? Isso é inadmissível, a gente não pode deixar caminhar por esse lado. A gente precisa de pessoas que têm qualificação técnica para representar o povo no Congresso, nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados. Nós não podemos deixar levar por esse oba-oba da internet e eleger para cargos tão importantes figuras desse jeito. Sem dúvida nenhuma. É como eu disse, o voto tem consequência. A hora que a gente vota de maneira equivocada, isso vai nos custar caro durante 4, 8 anos ou mais. Então, nós precisamos aliar pessoas que tenham qualificação técnica e, ao mesmo tempo, vontade, né, e proximidade com o povo. Porque também não adianta a gente eleger pessoas que têm conhecimento, mas também que não gosta de gente, não gosta de povo, não gosta de estar próximo. Porque só tem uma maneira de fazer política pública, desenvolver e entregar política pública. É estar no dia a dia da população. E a gente tem buscado isso constantemente. Por quê? Porque nós somos sabedores da diferença que isso faz na vida de cada um. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que as redes sociais devem ser utilizadas sim e utilizadas inclusive para aproximar a população do governo, dos deputados, porque se você tem acesso à rede social do deputado, vai lá, faz uma queixa, apresenta um problema, apresenta um projeto,
Com certeza, talvez o deputado não acessa diariamente o seu Instagram, as suas redes sociais, mas tem assessoria que faz isso, que vai fazer um filtro ali, vai enviar. Eu acho que isso vai ter um excelente resultado. Mas não podemos utilizar as redes sociais de maneira desqualificada, igual nós estamos vendo todos os dias. Sem dúvida nenhuma. E o eleitor precisa de acompanhar de perto, né? Ver como o deputado que ele votou na última eleição está se posicionando em casos, né? Em demandas, em pautas extremamente importantes. E esse acompanhamento é fundamental para você saber se você vai manter seu voto, se você vai direcionar para outro candidato lá em dia 4 de outubro. Então, esse acompanhamento da população, esse filtro é muito importante para que a gente possa qualificar não só o nosso candidato, mas também o debate, sem dúvida nenhuma. Doutor Margonari, a gente, voltando aqui, é lógico, depois desse recorte importante que fizemos aqui, ao longo da sua trajetória, o senhor teve diálogo com diversos prefeitos de diversos partidos políticos. E eu acho que isso é o chamado municipalismo, que exige diálogo, exige participação e exige abertura para que possa ser construído ali políticas públicas importantes para o povo daqueles municípios. O senhor tem enfrentado alguma dificuldade ideológica nessas tratativas? Eu sou naturalmente um defensor da pauta municipalista, né? Eu, desde que ingressei na vida pública, eu trabalho a pauta municipalista. Eu acredito que as coisas aconteçam nos municípios, então nós temos sim que trabalhar e rever, inclusive, a questão do pacto federativo. O município é onde as coisas acontecem e é onde menos está chegando os recursos. Então, nós temos que trabalhar essa pauta, essa questão. E, sem dúvida nenhuma, essa questão ideológica tem prejudicado muito. Então, não constrói, não ajuda, e a gente procura atender, como eu disse anteriormente, a todos de maneira igual. O cidadão que precisa, eu digo, de um veículo para ser transportado, para fazer uma hemodiálise, ele não quer saber se aquele veículo veio da direita, se o veículo veio da esquerda, ele precisa do atendimento, ele precisa do atendimento mesmo que vá melhorar a vida dele. Um trabalhador que está lá na zona rural e o filho precisa ser transportado para a escola, ele não quer saber se o ônibus que está chegando lá é um ônibus da direita, da esquerda ou do centro. Então, nós temos que mudar esse raciocínio, e a gente depara muito ainda com prefeitos que ainda estão vinculados a questões ideológicas. Eu não vou lá no governo federal porque é um governo de esquerda, ou eu não vou lá no Zema e no Matheus Simões porque é um governo de direita. E quem paga a conta, no fim, é a população. Nós temos trabalhado muito para desmistificar essa questão e, realmente, vamos ter mais uma atenção, vamos pensar no povo. Essa é a ideia que nós temos defendido constantemente. Maravilha. Doutor Margonari, nós estamos em Minas Gerais, nós já falamos do tamanho de Minas Gerais, da quantidade de municípios que temos aqui. É quase um país, né? A gente pode dizer assim. A gente tem várias regiões de Minas Gerais para serem atendidas. Algumas mais carentes, outras mais desenvolvidas. E eu acho que para um deputado conseguir atuar em Minas Gerais na totalidade, praticamente impossível. Mas nós temos aí áreas de atuação que são muito abrangentes e que demandam muitas necessidades. Como pensar numa política pública para um estado tão diverso? O senhor que já visitou 700 municípios ou mais, como pensar em tratar as políticas públicas para que cheguem em tantos municípios igual no estado que tem Minas Gerais? A primeira questão é conhecer, como eu disse, cada região, os municípios, e ver qual é a necessidade de cada localidade. A política pública ela não pode ser feita uniforme, né? O mesmo que eu aplico hoje no Triângulo, ele é semelhante ao que nós aplicamos em Varginha, mas é completamente diferente da necessidade do Jequitinhonha, do Mucuri, do norte de Minas. Então, nós precisamos pensar, desenvolver e levar a política pública de acordo com a necessidade de cada região. E, para isso, nós precisamos ter os representantes, né, dessas regiões, pessoas sérias, compromissadas, que possam trabalhar para levarmos essas políticas para o nosso povo. Maravilha. E o senhor, como trabalhou em Minas Gerais e trabalha hoje também no governo federal,
e já disse para nós que tem recebido diversos tipos de agentes públicos e lideranças nos seus gabinetes, isso facilita para entender melhor as dificuldades dos municípios? Sem dúvida nenhuma. Período que tive na presidência da República, como secretário nacional de Assuntos Federativos, cuidava do Brasil todo. Eu atuei diretamente na enchente de Porto Alegre e, ao mesmo tempo, na seca de Manaus. Então, conhecer, né, essa diversidade de necessidade é importantíssimo para que a gente possa trabalhar, né? Então, atender essas pessoas em Brasília, poder, ao mesmo tempo, visitar essas regiões, isso nos deu uma bagagem muito importante de conhecimento e de uma noção real da necessidade. E é através disso que nós sentamos na mesa em Brasília, em Belo Horizonte, e pensamos o que deverá ser feito para atender esse povo. É isso que nós pensamos da política pública, que é a política pública que realmente muda a vida das pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante. Já tenho conhecimento para que possa aplicar políticas públicas e resolver as reais situações dos municípios. Eu acho que pela sua trajetória adquiriu conhecimento amplo aí em relação às necessidades dos municípios e também de como resolver essas situações. Já pensando nisso, agora vamos partir para o nosso último bloco, que é falar da sua pré-candidatura a deputado estadual por Minas Gerais. Eu gostaria que o senhor falasse para nós o que te levou a ser pré-candidato a deputado estadual por Minas Gerais, já que atua diretamente com os municípios, sabe das necessidades dos municípios, o que isso vai agregar para soluções e implementação de políticas públicas para Minas Gerais? Como nós falamos nos blocos anteriores, eu exerci um cargo com a visão geral de Brasil todo. Mas sou mineiro, penso que, estando, né, como deputado o ano que vem na Assembleia Legislativa, tendo essa proximidade maior, conhecedor das prefeituras, conhecedor dos municípios, e durante o tempo que atuei como advogado, pude participar ativamente, né, das decisões que são tomadas em cada município, porque o advogado de direito público ele tem uma proximidade muito grande, então ele fica muito próximo ao prefeito na tomada de decisões. E isso nos capacitou, né? Primeiro, nos deu a oportunidade de conhecer os municípios e depois de conhecer os problemas também. E acredito muito que, como deputado, a partir de 2027, nós vamos poder, através do conhecimento que nós adquirimos em toda a nossa trajetória na vida pública, contribuir para que juntos nós possamos, né, entregar cada vez mais benefício para os nossos municípios, para o nosso povo. Maravilha. Agora, sem entrar em campanha eleitoral, mas falando aqui de uma visão pública, quais as pautas que o senhor entende, já que tem tanta experiência, que precisam estar no centro dos debates em Minas Gerais? Sem dúvida nenhuma, a pauta hoje, as pautas principais envolvem a questão da saúde, a questão da habitação, o desenvolvimento social, mas não para por aí. Nós temos que pensar também na questão da proteção da mulher, da homofobia, né? A causa animal, super importante hoje. Então, assim, são diversas questões, o desenvolvimento social, o investimento no pequeno e médio empreendedor. Então, assim, nós temos muitas coisas e a gente já tem trabalhado. Eu conheço bem dessas pautas e a gente tem serviço prestado. Hoje, doutor, nós conseguimos dizer que nós, em 3 anos e meio, conseguimos direcionar, em 3 anos e meio, mais de 300 milhões de reais para o estado de Minas Gerais. Dinheiro já aplicado que está realmente fazendo a diferença na vida do nosso povo. Que maravilha. E eu gostaria de saber, o senhor já como pré-candidato, agora dizendo, né? Quais são as suas propostas de soluções, já que conhece as dificuldades dos municípios de Minas Gerais? O que o senhor propõe, caso seja eleito como deputado estadual de Minas Gerais? A minha proposta principal é buscar cada vez mais a proximidade, né, com os municípios, com a população. A minha bandeira principal de luta é a saúde, mas não restringe apenas a saúde. Nós temos uma atuação muito firme na área da educação, né, na área da agricultura familiar, então na proteção dos animais. Então nós temos assim uma gama de projetos para que a gente possa desenvolver para melhorar a vida do nosso povo. Não existe
política hoje que você consiga obter êxito se não for para fazer investimento no nosso povo. Nós temos muita tranquilidade, porque nós já fizemos, sabemos como fazer e sabemos o que mais que precisa ser feito. Eu te acompanho, já falei anteriormente e sei disso, mas eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público, já que conhece mais de 700 municípios, né? O senhor tem apoio dos prefeitos, de vereadores. Eu gostaria de saber, para esses prefeitos, para esses vereadores que vão caminhar junto com o senhor até 2028, obviamente teremos 2 anos aí, caso seja eleito, para trabalhar com esses prefeitos e vereadores. Quais são as propostas que o senhor tem para os prefeitos e vereadores desses municípios de Minas Gerais? Nós temos serviço prestado hoje ativamente em mais de 300 municípios de Minas Gerais. Então foi uma relação construída, né, com muito trabalho, com muita serenidade e seriedade. Os prefeitos confiaram e confiam no trabalho que a gente fez. Eu sempre ajudei, independente do prefeito ter o deputado dele, estadual, federal, eu fiz questão sempre de ajudar. Por quê? Porque o nosso foco é o povo. E o meu compromisso com esses prefeitos é de continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, que é a destinação de recursos, trabalhar os programas sociais, né? Agora mais a nível estadual. Então nós temos uma consciência muito firme e muito tranquila daquilo que precisa ser feito. E os prefeitos podem ter certeza, nós vamos continuar com essa questão prioritária que é a defesa da pauta municipalista para melhorar a vida do nosso povo. É isso. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Margonari e mais uma vez dizer a você que esse ano é ano de eleição. Vamos eleger figuras importantes para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa, para o governo federal, para o governo do estado, e precisamos estar atentos às propostas daqueles que realmente apresentam experiência para conduzir o mandato, para ter condição de levar às pessoas aquilo que realmente interessa, para ter condição de aplicar as políticas públicas naqueles locais que realmente têm necessidade. Quero chamar a atenção de você que pesquise, não só através de engajamento de rede social, mas pesquise a vida daquela pessoa que está candidatando, para que você possa entender se ela tem ou não capacidade de exercer aquele cargo que ela está candidatando. Eu acho que isso é super importante, é um ano de eleição e vamos falar muito sobre isso aqui. E eu quero aqui deixar o espaço aberto, Dr. Margonari, para fazer as suas considerações finais ao seu público, que possam conhecer um pouco mais. E nós vamos deixar aqui as redes sociais do Dr. Margonari para que você possa conhecer a história dele, para que você possa entender se ele realmente tem capacidade para exercer o cargo que ele está candidatando, Dr. Margonari. Eu, como pré-candidato a deputado estadual, quero reafirmar o meu compromisso com os mineiros e mineiras e quero também, né, que vocês possam, como bem falado aqui pelo Dr. Zé Humberto, que pesquisem, né? Eu quero ser conhecido pelas minhas propostas, pelo trabalho já realizado e principalmente pelas entregas que nós conseguimos fazer, né, nesses 3 anos e meio na Presidência da República, depois no Ministério da Saúde e lá atrás como secretário executivo do governo do Estado de Minas Gerais. Gratidão, doutor, pelo espaço e pela honra de poder estar aqui ao seu lado. Imagina, nós que agradecemos aqui a sua presença. É muito importante a gente conhecer as propostas daqueles que vão se candidatar. Obviamente estamos em período de pré-campanha, não estamos aqui falando de voto e muito menos de eleição. Estamos falando de proposições e daquilo que tem de projetos para a população. E também do trabalho que já foi realizado pelo Dr. Margonari. Agradecer muito a sua presença aqui e deixar o espaço aberto quando quiser voltar. Seja muito bem-vindo sempre. É um colega advogado, aqui é um podcast jurídico. Nós temos sempre a honra e o prazer de receber aqui pessoas tão importantes para o meio jurídico. Muito obrigado, Dr. Margonari. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os colegas para a gente poder fazer essa comunidade crescer. Meu muito obrigado a todos, muito obrigado a você que ficou até o final e até a próxima. Um abraço.